Foram abençoados? Gonçalo! Benfica! E a outra semana eu tinha começado a falar como se soletra a palavra êxito, lembra-se? Baseada em Hebreus capítulo 6, verso 12. E falámos sobre perseverança. Hebreus 6, 12. E hoje queria partilhar, irmãos, vocês estão a passar isso para fora? Mais do que um estudo, não? Mais do que um estudo, eu hoje quero, eu partilho sempre o meu coração, mas mais do que uma lição é partilhar o meu coração neste sentido. Hebreus 6, 12. A palavra de Deus diz assim: para que não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e perseverança herdam as promessas de Deus. Eu disse há 15 dias atrás, entre uma promessa de Deus e o cumprimento dessa mesma promessa existe uma caminhada. E não sei se irmãos lembram-se, mas havia dois homens fortes. Um é o Senhor fé e outro o Senhor perseverança. E com estes dois ingredientes, eles nos ajudam a fazer esta caminhada até o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Se nós perguntarmos quem é que quer mais de Deus, todos nós queremos alcançar, queremos as promessas de Deus. E quando digo queremos, não é por egoísmo. Irmãos, eu costumo dizer, eu quero tudo aquilo que levou Jesus Cristo à cruz. Porque Ele pagou o preço por mim e por ti. Por cada um de nós. Então, há 15 dias falámos sobre perseverança. Que é esta atitude de não se resignar, de permanecer constante, de perceber que na vida nem tudo acontece assim num estalar do dedo, tudo demora o seu tempo e há que perseverar, há que não desistir, há que permanecer fiel. Mas hoje queria falar também do outro ingrediente que ele fala sobre fé. Olha, não sejais negligentes, mas pela fé e pela perseverança, os antigos, os homens de Deus que estão descritos na palavra de Deus, eles alcançaram as promessas de Deus agarrados a estes dois ingredientes, a perseverança e a fé. E eu hoje queria te falar um bocadinho sobre fé, não no sentido de uma lição, não no sentido de um estudo bíblico, mas de um espírito de fé, de uma atitude de fé. Não nos esquecermos que sem este ingrediente, de facto, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz que pela fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que viver uma vida de fé, uma vida de confiança em Deus. Por exemplo, eu creio que nós estamos a viver um tempo hoje em que, se é verdade, por um lado, houve um tempo que as pessoas às vezes nem se raciocinava, pronto, pela fé temos isto, temos aquilo e fazemos e acontecemos. Acredito que às vezes também há o outro exagero de nós negligenciarmos a fé e olharmos apenas para aquilo que é natural, olharmos para aquilo que é humano, olharmos apenas para aquilo que é humanamente possível. E nós, pronto, já sabemos, pronto, temos que ir, pronto, isto é assim, a vida é assim, e aceitarmos todas as circunstâncias, e aceitarmos todas as adversidades, e aceitarmos todas a má sorte, etc. Mas, de facto, nós não chegamos até aqui com essa atitude. Nós chegamos até aqui com uma atitude de fé, com um espírito de fé. O que é que eu quero dizer com isso? Mais do que regras, mais do que dizer, fé é que louvar, fé é não falar, não. Mais do que todas essas regras é aquele espírito de confiarmos em Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ou seja, se chegarmos até aqui porque nos ensinaram a dar passos de fé, diga ao irmão ao lado, passos de fé.
Diga, irmão, ao lado, passos de fé. Uma atitude de fé, uma atitude de confiarmos em Deus. E é esta dinâmica que eu quero de novo lembrar aos irmãos. Não é ensinar, é lembrar a nós não nos esquecermos que se chegarmos até aqui, até como igreja, estes 23 anos, precisamos dar passos de fé. Quando decidiram comprar este auditório, de certeza que tiveram que ousar, confiar em Deus, acreditar, olha, nós não temos todo o dinheiro que é necessário, nós agora não temos, mas vamos confiar em Deus, vamos dar esse passo de fé, vamos juntos acreditar. E chegamos até aqui, e conseguimos conquistar, e conseguimos chegar onde chegamos hoje. Eu quero lembrar aos irmãos que essa atitude não é para deixar para trás. Essa atitude é para nós continuarmos abraçados até Cristo voltar. A nós não nos esquecemos de darmos esse espaço de fé, essa dinâmica, que quando nós damos passos de fé, ousamos confiar em Deus, Deus se move, coisas acontecem, milagres, prodígios e maravilhas acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres de Deus que coisas extraordinárias aconteceram. E às vezes nós podemos olhar hoje e dizer, nós não somos como um Abraão, nós não somos como um Davi, e olhamos pensando que essas coisas aconteceram apenas no passado. Mas a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, versículo 17, que estes homens e muitos outros que eu não mencionei, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões do que nós. Pessoas tal e qual como nós, com imperfeições como nós, com medos como nós, com dúvidas como nós, com complexos como nós. Mas eles tinham alguma coisa que nós precisamos de capturar. Eles ousaram confiar em Deus. Eles ousaram acreditar em Deus. Eles ousaram a dar passo de fé, apesar dos seus medos, apesar dos seus complexos, apesar das suas dúvidas, eles ousaram obedecer a Deus e eles viram Deus a sustentar a sua vida, a suprir a sua vida e milagres, prodígios e maravilhas a acontecerem na sua vida. Podemos olhar para Gedeão. Gedeão era um jovem. Ele tinha complexo de inferioridade. Ele achava-se que era o mais novo. Ele achava-se que era de uma das famílias das mais pobres. Ele achava que jamais ele era capaz. Mas foi mesmo Deus que decidiu usá-lo a ele. E apesar dessas dúvidas, e apesar desses complexos, e apesar dessa mentalidade, ele ousou confiar em Deus. E Deus o usou poderosamente. E que nós possamos também deitar fora esta mentalidade medíocre de dizer, não, Deus a nós não vai fazer, não, nós não vamos conseguir, não, eu não sou capaz. Diga, irmão, lá, deita fora essa mentalidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus não tinha nada de especial, assim como nós também não temos. Aquilo que temos especial é Jesus Cristo nas nossas vidas. E eles apenas ousaram, eu digo apenas, porque não é assim tão apenas, mas eles ousaram crer em Deus. Eles ousaram dar passos de fé. Digo, irmão, lá, vamos ousar dar passos de fé. Dar passos de fé. Irmãos, eu vejo na palavra de Deus pessoas, por exemplo, de fé, numa categoria em que encontramos pessoas num estilo de vida de fé, pessoas consagradas a Deus por uma vida inteira. Por exemplo, Abraão. Hebreus não vamos abrir. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus lhe aparece e diz, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. E o que é que o Abraão fez? Ele ousou confiar em Deus. Ele ousou. Qual foi o passo de fé de Abraão? Foi obedecer. Você imagina o Abraão chegar ao pé de Sara. Sara era a sua mulher. Olha, mulher, querida, Sherry, não sei o que é que ele lhe chamava. Olha, faz as malas. É? Então, vamos de férias. Nada de férias. Vamos para sempre. Mas vamos para onde? Não sei. Fazer o quê? Não sei. Por quanto tempo? Não sei. Você imagina a Sara, o que é que tu sabes já agora? Mas eles ousaram confiar em Deus. Eles ousaram, não sabiam por onde iam, quanto tempo, fazer o quê, mas os dois ousaram fazer o quê? Dar um passo de fé. Digo, irmão, lá, um passo de fé. O passo de fé de Abraão foi obedecer a Deus. Obedecer a uma instrução específica de Deus. Não tinham a segurança, não sabiam muito bem o futuro, não sabiam o que é que iriam acontecer, mas sabiam
se obedecesse a Deus, o mesmo Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu posso não saber o meu destino, mas eu posso saber qual é a minha companhia, e a minha companhia é Deus. Nesta caminhada, e se a minha companhia é Deus, eu vou parar a bom porto. Eles ousaram confiar. Eu imagino Noé. Deus aparece a Noé e diz assim: olha, Noé, constrói uma arca. E nós hoje, pronto, e Noé obedeceu, construiu. Você já viu? Noé demorou uma vida inteira, mais tempo do que eu ainda não sei. E vocês também não. Eu ia dizer, mais do que eu e o que nós vivemos. Mas, em princípio, mais do que nós vamos viver. Uma vida inteira. Vocês imaginam os amigos de Noé? Vocês imaginam os conhecidos de Noé? Vocês imaginam os vizinhos de Noé? A dizer, olha, coitado, foi para o CCVA, deram-lhe uma lavagem à cabeça e ficou maluquinho. A gente nunca viu chover, para que é esta arca? Maluquice. Agora posto na cabeça que Deus lhe falou, vai pôr ali os animais todos. Vai, isto. É que a gente às vezes lê a Bíblia e acha que pronto, Noé fez uma arca, aleluia, e depois choveu. Passaram muitos anos. Diga, irmão, lado, uma vida inteira. Foi uma vida de confiar numa promessa de Deus. E durante essa vida, sabe o que é que eles viam? Viam gente a gozar com eles. Sabe o que é que eles viam? Viam gente a dizer, não vale a pena. Viam gente a dizer, mas porquê é que vocês estão a fazer isso? Vocês, coitados, não tinham coisa melhor para fazer. Mas eles ousaram confiar em Deus. Deram um passo de fé. E qual foi o passo de fé de Noé? Foi obedecer. E quando nós damos um passo de fé, o que é que Deus fez? Abençoou essa sua decisão, porque foi Ele que mandou. Abençoou a sua vida. E o dilúvio veio. E o dilúvio veio. Mas Noé e a sua família foram protegidos. Você já imaginou no Jó? Bem, eu cada vez que penso em queixar-me, leio Jó. Parlou. Quem é que já leu a história de Jó? O homem perde a família. O homem perde a riqueza. O homem perde a saúde. O homem perde tudo. Ainda por cima tem 3 amigos da onça. Que tudo o que sabem é criticar dele. Tu estás assim porque desobedeceste, tu fizeste alguma coisa mal. Aqueles profetas da desgraça. Quando alguma coisa acontece, são os primeiros a apontar o dedo. Digo, irmão, lá, não faças isso. Deus não nos chamou para fazer isso. Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou para levantar. Deus nos chamou para encorajar. E quando eu penso em Jó, eu estava a pensar em Jó e a pensar assim, qual foi o passo de fé de Jó? Porque Abraão, Deus disse, sai da tua parentela, e ele saiu, obedeceu. Ó Noé, Deus disse, olha, faz uma arca, e ele construiu a arca. E ó Jó, qual foi o passo de fé? Bem, depois de tudo isso ter acontecido, Jó, capítulo 1, verso 22, não vamos abrir, diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, sabe qual foi o passo da fé de Jó? Foi ele agarrar-se a Deus com tudo o que ele tinha e simplesmente aguentou aquela tribulação e diz, eu não desisto, nada me separará do amor de Deus, tal e qual como o apóstolo Paulo, nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, nada nem ninguém me pode separar do amor de Deus. Ele aguentou firme até tudo aquilo passar e ele não negou a sua fé no seu Deus. Quando até a própria mulher disse, tu és um desgraçado, olha, amaldiçoa Deus e morre, ainda confias em Deus, ainda retens a tua sinceridade, e ele diz assim, como fala uma doida, assim falas tu. Jó não abandonou Deus por causa da adversidade, e olha se aquilo é adversidade. Alguns de vocês, aquilo que precisam de fazer, o passo de fé que precisam de fazer, é aguentar-se firme. Como alguém dizia, com as 20 unhas. E agarrar-se ali a Deus. Esperar que isso passe. Mas não se nada me separará do amor de Deus. Eu não vou deixar de segui-lo. Eu não vou deixar de servi-lo. Eu não vou deixar de amar. Eu não vou deixar de obedecer ao meu Deus. Independentemente das circunstâncias. Esse foi o passo de fé de Jó. Gente que por uma vida inteira viveram uma vida de fé. Eu encontro na Bíblia outras pessoas
eu não sei bem como é que é de catalogar, mas que tiveram ações de fé, atitudes de fé. Eu vou dizer assim, eu não sei se isto está certo ou não, mas é só para nós. Uma ira santa. Assim, não sei se a ira e a santa se podem se juntar. Mas o que é que eu chamo a ira santa? Por exemplo, Pedro. Todos no barco. E o barco começou o barco, não. Quem começou foi o mar. Ondas se levantaram, vento soprou, começou a açoitar o barco, aquilo já ia quase água a entrar para dentro, aquilo, eles viram a vida mal emparada. Jesus, entretanto, tinha ficado lá a orar e a despedir-se da multidão, ficou a orar e resolveu ir por cima do mar ter com eles. Eles pensavam que era um fantasma, que isso tem a ver com as lendas dos pescadores. Os pescadores são homens de lendas, de histórias, eles acreditavam nisso. Então, eles, assustados, com medo, gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não, tenham calma, sou eu. E aquele Pedro deu-lhe uma ira santa: se és tu, manda-me ter contigo. Eu acho que ele nem pensou muito bem. Aquilo foi assim tão de repente. E Jesus disse: vem. E quando eu digo atitudes de fé, foi alguma coisa que ele pôs o pé fora. Eu acredito, porque é que eu estou a falar em atitudes de fé? Porque eu acredito que ele nem pensou muito bem. Porque só depois de estar no mar, com o pezinho fora do barco, é que ele reparou que estava vento. Só depois é que reparou que as ondas estavam altas. Ou seja, mas aquela atitude, aquela ira de confiar em Deus, ira santa, por isso eu disse ira santa, aquela atitude de fé, aquele espírito de fé, o levou a pôr o pé fora do barco. E nós às vezes precisamos também de, às vezes, não aceitar toda a má sorte, não aceitar, pronto, isto é normal e tudo é normal e tudo é normal. Não, nós nos irarmos no bom sentido e confiarmos em Deus. Não, meu Deus é comigo. Ele é aquele que supra as minhas necessidades. E pôr o pé fora do barco, ousar pôr o pé fora do barco. É verdade. Ai, pastor, mas já viu que ele ia quase afundando. Digo, irmão lado, é isso mesmo, quase. Porque Deus estendeu-lhe a mão. E ele disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E nós às vezes também precisamos de ousar confiar em Deus, de ousar dar assim passo de fé. Eu não estou a dizer que é coisas sem pensar, mas ousarmos confiar em Deus. Mas o que é isto? Não, maior é que Ele está em mim do que o diabo está lá fora no mundo. E ousarmos confiar em Deus e agarrarmos a Deus. Dizer: Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que nos ajudou no passado. O mesmo Deus que nos ajudou a ultrapassar esses tempestades. Ele continua connosco. Ele não morreu. Por acaso comprei o jornal hoje, fui lá aquela parte das... Quem morreu não estava lá, Jesus. Ele está vivo. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela não foi dentro dela. Ninguém lhe mandou dar passo nenhum de fé. Ela não foi a lição nenhuma. Desculpa, a reunião nenhuma. Não foi pastor nenhum. Olha, tu tens que fazer fé. É ponto 1, ponto 2. Não há cá pontos para ninguém. Ela ouviu falar de Jesus. E ela começou a criar dentro dela: se eu tocar naquele homem, eu vou ser curada. Se eu tocar naquele homem. Não tem a ver com lições. Não tem a ver com regras. Tem a ver com uma atitude cá dentro. Ela ouviu. Se calhar ouviu alguém a testemunhar: olha, conheces a vizinha, aquela Antónia e tal. Olha... Epá, eu preciso conhecer esse homem. Se eu tocar em Jesus. E aquilo foi lá dentro dela. E foi andando, e foi andando, e foi andando. E houve um dia que ela saiu mesmo de casa. Havia 12 anos que ela padecia daquele fluxo de sangue. Gastou todo o dinheiro que tinha. Ela tinha uma grande oportunidade. Opa, vou cá me chatear. Olha, é mais um. Já estou tão frustrada. Já fui a um, já fui a outro, já gastei tudo, não vale a pena. Não, eu não vou desistir. Digo, irmão lado, eu não vou desistir. A fé não desiste. A fé não desiste. Ela não desistiu também. E ela deu um passo de fé. E naquele dia tocou em Jesus. E tocou em Jesus e ficou curado. Tanto que Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos diziam que eu... Coitado. Quem tocou? Toda a gente toca. Não, alguém tocou de maneira diferente. Alguém está neste culto de maneira diferente. Não está aqui a ver os elétricos, desculpe a expressão. Não está aqui só a olhar, a ver. Não. Alguém veio aqui com uma atitude diferente. E Jesus percebeu isso. E nós precisamos ter essa atitude. Nós precisamos ter essa atitude. Nós não vimos à casa de Deus para nos entreter. Nós não vimos à casa de Deus para passar tempo. Nós queremos que Deus está aqui neste lugar, que lá que Ele habita em nós. Mas nós vimos buscar a Deus com fé na sua palavra. E precisamos dar passos de fé. O cego Bartimeu.
Você já pensou no cego Bartimeu? Ele estava lá naquela rua a pedir como fez durante anos e anos e anos e anos. Ele percebeu que estava ali alguém, ou ele ouviu falar de Jesus. Eu não sei, a Bíblia não diz muito bem. O que eu sei é que ele percebeu que o movimento começou a aumentar, se calhar a poeira começou a aumentar, a quantidade de gente começou a aumentar. Ele percebeu, está aí este homem. Ele levantou-se, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E toda a gente começou a dizer: fala baixo, não interrompas, que escândalo. E ele diz: está bem. Não. Às vezes alguns de nós precisamos gritar mais. Mas não é para mim. Mas este homem não se calou. Ele continuou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu só sei que o grito dele, a atitude dele, fez Jesus parar. E quando Jesus parou, olhou para aquele homem e disse: o que é que tu queres? Ele teve uma oportunidade, deixa cá ver as horas. Ele teve uma oportunidade para ficar desanimado. Ele teve uma oportunidade para dizer: o que é que eu quero? O que é que um cego quer? Mas ele não tinha tempo para essas coisas. Eu quero que aquele homem toque na minha vida, porque eu acredito que ele me pode curar. Mas houve outra decisão que ele teve de tomar. Quando Jesus disse: vem, diz a Bíblia que ele largou a capa e foi ter com Jesus. Essa atitude de largar a capa não é só largar a capa. A capa era a autorização que ele tinha legal, passada pela Câmara, para explicar os dias de hoje, para ele poder ser um pedinte. Na verdade era a carta de trabalho dele. E já viu ele dizer assim: bem, eu vou largar a capa, mas espera lá, a ti se ele não me cura, vale mais um pássaro na mão que dois a voar. Não, é melhor ficar. Mas ele pode curar. Não, é melhor ir. A ti se ele não faz nada. Não, é melhor ficar. Nós temos de decidir o que é que queremos. E ele ousou confiar em Deus. Ele ousou dar um passo de fé. Largou a capa. Olha, lá vai. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu não vou mais olhar para o meu passado e eu vou confiar em Deus. Ele deu um passo de fé e Jesus curou aquele homem. Nós precisamos ousar dar passo de fé. Voltar a ter uma dose, entre aspas, de loucura. E para terminar, eu encontro também pessoas na Bíblia que eu não sei bem, com uma fé, pessoas que literalmente foram empurrados para o meio de problemas e descobriram uma fé que não sabiam que tinham. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Eu não sei se alguma vez vocês já se encontraram quando se aperceberam no meio de problemas e vocês dizem: mas como é que eu vim aqui parar? Parece que de repente problema daqui, problema dali. Mas como é que eu meti nisto? O que é que aconteceu? E vai lembrar uma história que um dia ouvi de um homem muito rico, excêntrico, e tinha uma filha para casar. Os anos iam passando e ela nunca mais casava. Até ele quis dar uma ajuda à filha. Ele era muito rico, excêntrico mesmo. Vivia num castelo, tinha milhares e milhares de hectares de terras, muito dinheiro. E era rei. Então ele decidiu desafiar os solteirões lá do sítio. E disse assim: olha, tenho um desafio para os solteirões. E o desafio, já vou dizer qual é. O prémio, ele disse assim, são 3 hipóteses. Primeira, dou metade de todos os meus bens a essa pessoa que vencer, claro. Segunda opção, ele pode não querer metade dos meus bens, vou dar metade do meu dinheiro todo. Terceira opção, casar com a minha filha e virá a ser o dono de todos os bens, de todo o dinheiro e o próximo rei. E o desafio é este. Ele vivia num castelo e tinha assim um rio à frente do castelo, com uma ponte, claro, mas... E nesse rio estavam tipo uns crocodilos, umas cobras, umas coisas.
É tipo o alarme da casa dele. E ele estava a dizer assim: pessoal, aqueles que quiserem, o primeiro de vocês a chegar ao lado de cá, vivo, pode receber ou metade dos meus bens, metade do meu dinheiro, ou casar com a minha filha e ser dono de tudo. E então eles estavam lá todos ali, uns 50 solteirões, o ricalhaço cá deste lado, preparados e tal, e ele está assim, tipo, para dar o partida, né? E de repente ouve-se assim um praxe e tal, e entra para lá um jovem lá para dentro, e começa aos gritos, e ele nada, e ele esperneia e tal, e ele chega do outro lado assim, e está lá toda a gente logo lá, as televisões, os jornais, toda a gente. Então, rapaz, o que é que tu queres? O que é que eu quero? Eu quero saber quem é que me empurrou. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos que parece que nos empurraram para o meio dos problemas? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, capítulo 3. 3 jovens. Estavam numa terra que não era a deles. Homens fiéis, homens íntegros, homens trabalhadores, homens que honravam o seu rei, Nabucodonosor. Tanto que eles eram excelentes que o próprio rei estava de olhos nele como gente, como deve ser. Mas por inveja, os amigos destes homens, quer dizer, amigos da onça, invejosos, com medo dos lugares e de chegar mais à frente. Bem, vocês sabem que isso existe. Ou não, isso já não existe. Diga lá ao irmão lado, lá na tua firma isto ainda existe? Não, claro que não. Então, diz que por inveja convencer o rei a fazer um decreto a que qualquer pessoa, às tantas horas, alguém iria tocar uma trompeta e toda a gente tinha que dobrar o joelho àquela estátua. Eles fizeram isso de propósito porque sabiam que, de acordo com a fé daqueles homens, era algo, apesar de serem íntegros, honestos, fiéis, trabalhadores, mas isso ia contra a sua fé. E foi feito de propósito. Irmãos, é para nós percebermos, quando eles deram conta, eles estavam a enfrentar uma fornalha de fogo ardente. Quando eles deram conta, aqueceram a fornalha, digo ao irmão lá, 7 vezes mais. Parece aquele jovem, quando ele deu conta, já estava lá no meio. E às vezes, nós, no meio dessas circunstâncias, nós vamos descobrir uma fé que nós nem sabíamos que tínhamos. E aqueles 3 jovens, eles foram lá parar à fornalha, mas havia um quarto homem que estava com eles. Esse quarto homem é Jesus. E esse quarto homem está contigo. Esse quarto homem está comigo. Esse quarto homem, ele faz parte da nossa vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Ele diz, porventura prometeria eu e não cumpriria. Ele está contigo. Ele está comigo. Ele está conosco. Irmãos, para terminar, eu quero dar 3 conselhos. Diga, irmão lá, são só 3. Para nós vivermos agarrados a esta fé. Muito simples. É uma fé que confia em Deus. É uma fé que crê Deus que habita em mim é maior que qualquer adversidade. Primeiro conselho. Diga ao irmão ao lado, ora. Passa tempo a orar. Passa tempo a buscar a Deus. Passa tempo. Irmãos, a fé cresce ou tem início numa intimidade ou comunhão com Deus. Irmãos, a fé não cresce através de regras. A fé não cresce através de métodos. Alguém diz assim, olha, não fales negativo. Ai, está bem. Então como é que estás? Ai, está tudo bom. Aleluia, glória ao Senhor. Isso não é fé. Isso é medo, isso é não sei bem o que é. Até o negócio está para... Está tudo bem, pastor. Aleluia. Não é nada. Ô pastor, mas não temos de falar positivo. Mas, não. O início da fé é nós chegarmos a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque é necessário o quê? Aquele que se aproxima de Deus. É necessário aproximarmos de Deus. É necessário aproximarmos de Deus. É necessário buscarmos a Deus. Buscarmos a oração. Buscarmos a palavra de Deus. Irmãos, não há um ditado que diz assim: diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Se eu andar com um coxo ao terceiro dia, cheio. Sabe como é que a minha linguagem muda? Não é assim: ai, não fales negativo. Ai, então está bem, eu não estou doente. Não, para já a palavra de Deus nunca diz para dizer que não tenho aquilo que tenho. Diz é para chamar o que não é como se já fosse. Mas isso tornou-se quase uma religião. Fanatismo. Mas se eu sou uma pessoa derrotista, pessimista, eu ando com o Paulo e tenho comunhão com o Paulo. E o Paulo nas conversas comigo, ele é uma pessoa que tem uma perspectiva da vida diferente. Ele tem uma pessoa positiva, não é positiva apenas ser positivo. Eu vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Não estudes, não vais ser mandar nada. Não é nisso que nós estamos a falar. Mas ele tem uma posição otimista porque confia em Deus. Então sempre que eu digo, isto está pela hora da morte, e ele responde com uma atitude, dizer, vais ver, vamos confiar em Deus. Deus vai abrir uma porta. Pronto, está bem. E tal, e eu digo outra coisa tal, e ele responde da mesma forma, e tem uma atitude diferente, e olha, ajuda-me a ver as coisas de maneira diferente, a falar de maneira diferente. Quando eu dou conta, por tanta comunhão que eu tenho com ele, eu já estou a pensar como ele e a falar como ele. Quem é que está a entender? Não é, não fales negativo, não. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu busco a Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu vou dar conta. Quando os salmos, eu vou dar conta que o salmista Davi, ele abria o seu coração e ele dizia e falava das suas dificuldades, mas terminava sempre o salmo, e termina sempre o salmo: contudo a minha alma confia em ti. Quando eu olho a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus é palavra positiva. Mas não é só falar positivo por positivo, não, é concordar com Deus. Quando eu dou conta, eu já estou a dizer de mim mesmo aquilo que a palavra de Deus diz de mim mesmo. Quando eu dou conta, em vez de estar a falar do problema, estou a falar quão grande é o meu Deus. Quando eu dou conta, em vez de estar a falar só da dificuldade, estou, apesar da dificuldade, o meu Deus supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então não é uma regra, não é uma forma, não falo de ti, não. A minha comunhão com Deus, o meu buscar a Deus, o meu orar, o meu ler a Bíblia, transforma a minha maneira de pensar e transforma, claro, a minha maneira de falar. Mas não é por regra, não é por mandamento, é por intimidade e comunhão com Deus. Diga ao meu lado, ora, lê a Bíblia, busca. É por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos. Segundo conselho, diga ao meu lado, segundo, estamos a terminar. Segundo, ouve. Diga ao meu lado, ouve. Sabe, para ouvires, deixa-me dizer assim a brincar, cala a boca. É, não é? Para nós ouvirmos, precisamos de nos calar. Às vezes só falamos e vamos orar-se tipo um rolo. E o Senhor, aleluia, glória a Deus. E eu oro pelo primo, pela prima, pelo pastor, pela mulher do pastor, pela igreja, por isto, por aquilo. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos embora, já está na hora de ir trabalhar. Quando ele vai para abrir a boca, ele já não está lá. Você imagina que eu sentar-me ao pé desta irmã, que é um bocadinho mais idosa do que eu, só um bocadito. E eu penso assim, vou-lhe pedir um conselho porque eu reconheço que ela é uma pessoa com a idade que já tem um conselho sábio para me dar. Até eu sento-me ao pé da irmã, estrelinha para os amigos, e falo blá, 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 e estou 1h30 a falar. Irmã, olha, está na hora, obrigado, olha, já me sinto melhor. Eu vou-me embora. Ela nem abriu a boca. Irmãos, orar não é só falar. Eu preciso mesmo da graça de Deus, da ajuda de Deus, da sabedoria de Deus.
Não tenhas medo do silêncio também. Temos que nos aprender a calar. Temos que aprender a estar calados na presença de Deus. Temos que aprender a ouvir Deus. Temos que aprender a dizer: Deus, mais do que falar, eu preciso de ouvir a tua voz. A tua voz traz paz ao meu coração. A tua voz me dá sabedoria. Mais do que ouvir os meus pensamentos, mais do que ouvir as minhas emoções a gritar por vingança, por isto, por aquilo, eu quero ouvir a tua voz, que ela é mansa e suave. Diga-me ao lado: ora, ouve. Terceiro conselho e último. Ei, pastor, esta é a melhor parte. Não, porque está acabado. Age. Diga-me ao lado: a fé age. Irmãos, a gente diz que tem muita fé, mas não faz nada. A fé é agir. A fé leva-nos sempre a fazer alguma coisa. A fé leva-nos a fazer alguma coisa. E a fé cresce. Às vezes quer dizer: pastor, vamos encher um estádio de futebol. Vamos começar por coisinhas mais pequeninas, já agora. Ei, pastor, vamos ressuscitar um morto. Vamos, se calhar, orar por uma dor de cabeça. O que é que acham? A dor de cabeça. É morto em terras. Desculpem lá, tenho que me concentrar. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é que sem nós nos apercebermos, estamos-se a habituar a não orar. Eu não sou contra nada, pelo contrário. Os médicos são uma bênção, claro que sim. Os medicamentos são uma bênção, claro que sim. Salvam-nos, ajudam-nos, etc. Mas às vezes olhamos para a oração como o último recurso. E devia de ser o primeiro recurso. Ai, tenho aqui uma dor. Vamos orar. Quando? Agora. Acabamos de orar. Olha, irmão, dou-lhe um conselho. Vá ao médico ver o que é isso. Eu não estou a negligenciar o médico. Estou a dizer assim: a nossa primeira atitude seja instintivamente: vamos orar. E sem nos apercebermos, eu não sei se acontece consigo, mas comigo: olha, pastor, eu vim ter consigo porque, olha, já não tenho mais nada para fazer. Olha, pastor, olha, eu já fiz tudo, já sei o quê, olha, agora só mesmo a oração. O último recurso. E aquilo que eu estou a querer transmitir de uma forma muito simples, seja o primeiro recurso. Vamos orar. E depois vamos fazer tudo o que sabemos e temos sabedoria que devemos fazer. Vai lá fazer um raio-x, vai lá ver uma opinião do médico, vai lá. Claro. Mas a primeira coisa, vamos orar. Quando? Logo. A fé age. A fé age. Nós nunca vamos ter fé para grandes coisas se negligenciarmos colocar a nossa fé para pequeninas coisas. Se eu não exercitar o meu músculo em pequenas coisas, ele nunca vai pegar em grandes pesos. Nunca vai lá chegar. Somos capazes de correr 40 km? Claro que somos. Agora, claro que não. Mas se eu treinar, se eu me preparar e exercitar os músculos das minhas pernas e o que é preciso mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir fazê-lo. A fé é a mesma coisa. Então vamos ousar confiar em Deus. Irmãos, vamos continuar a ser gente, igreja equilibrada, sim. Mas não vamos negligenciar a fé em Deus e na palavra de Deus. Eu ainda creio que Deus opera na nossa vida hoje. E aquilo que é impossível para nós, homens, é possível para Deus. Eu não estou a dizer que Deus vai fazer, não sei. Agora eu vou ousar confiar em Deus. Eu vou ousar confiar em Deus. Amém? Deus abençoe em casa.